Vamos sentar, por favor. Eu quero começar hoje nossa partilha da Palavra de Deus, apresentando uma espécie de contraponto ao texto da Palavra de hoje, depois a gente vai entender o que eu quero dizer. Jesus, não apenas uma vez, mas em uma, e essa eu vou citar, isso é bem claro, se Jesus elogia, exalta a atitude da prudência, do planejamento, do fato de que quando alguém decide fazer alguma coisa, mas antes de fazê-lo, senta, faz as contas, observa se vai ser capaz de terminar o que começou, decide colocar aquilo na ponta do lápis, prever os passos e só depois começar a fazer. Jesus elogia a atitude deste homem e dá a isso o nome de prudência. E diz que o contrário disso é a ausência, a falta dessa virtude espiritual da prudência, que é o mal do imprudente. E que é o imprudente? É aquele que não prevê, não calcula, não planeja, mas parte para toma a decisão, parte para o início de um projeto, sem essa ação, sem esse cuidado que é próprio do prudente. Não só Jesus cita a prudência e a imprudência, mas Jesus conta, inclusive, a parábola das virgens previdentes, todo mundo conhece, né? E das imprevidentes. Qual é a virtude das virgens prudentes? É que elas fazem o cálculo do tempo que pode demorar. Elas preveem que o noivo pode não vir logo, mas, por exemplo, que elas talvez possam ficar a noite toda esperando pela chegada do noivo e levam óleo suficiente para que, se demorar tanto, a gente tenha aqui uma reserva, uma garantia de óleo. E as outras não. Não fazem este cálculo, não pensam nessa possibilidade e são surpreendidas com: acabou o óleo, vamos na cidade comprar. Quando voltaram, já tinha passado, os noivos já tinham passado. E se entendem direitinho? Jesus exalta, portanto, essa atitude. Com isso, traduzindo e trazendo para mais perto da gente, Jesus está nos ensinando que não é de nossa parte um equívoco, ou a gente querer ser mais do que o Deus em nossa vida, ou a gente querer tomar um lugar que é de Deus em nossa vida, quando a gente decide planejar. Quando, por exemplo, a gente vai partir para um jogo e a gente decide treinar, em geral, treino difícil, jogo fácil, né? Quem treina mais, via de regra, tem melhores condições de êxito. E isso vale vida fora. Portanto, prever, organizar, planejar é uma virtude, é uma coisa boa, deve ser feito. A isso a nossa fé dá o nome de prudência. Mas no evangelho de hoje, agora eu saio do contraponto para mostrar o ponto, né? Jesus, ao falar do reino de Deus, diz assim: o reino de Deus é como alguém que lança a semente na terra. E o que acontece dali em diante não está mais sob o controle de quem lançou a semente na terra. Se o camarada foi prudente, o que ele fez? Adubou a terra, afofou a terra, escolheu, selecionou bem as sementes, ou seja, ele se cercou de ações interessantes, necessárias para que o objetivo dele fosse cumprido, colher, ou que plantando uma árvore ela pudesse crescer para o objetivo dele, ornamentar, dar sombra.
mas que não se pode controlar tudo. Às vezes, mesmo tendo tomado todas essas atitudes, a gente se surpreende com um resultado que não é o esperado. Então, quando a gente lança a semente, ela está ali embaixo da terra, além de irrigar, né, que é aquilo que a gente faz, mas que é por cima da terra, não há mais nada que se possa fazer. Ali é preciso esperar. Aí sim entra uma parte que não nos cabe, que é a do nosso Deus, de fazer aquela semente germinar, brotar, crescer e produzir fruto. Eu vou distinguir assim, ó. A gente põe. Planejar é pôr. Organizar é pôr. É meio caminho andado, ou até mais de meio caminho andado. A chance é sempre muito boa para quem planeja, para quem põe. Mas o Pai do céu dispõe daquilo que a gente põe. E nem sempre o dispor do Pai corresponde à expectativa do nosso pôr. Acho que eu vou dar um exemplo que vai ilustrar bem. A gente recebe os filhos, né? Tem os filhos. Aí a gente vai pondo tudo para que as coisas caminhem mais ou menos como a gente acha que elas devam ser, ou os sonhos que a gente tem para eles. A gente educa, ensina, depois convoca a escola para nos ajudar nesse processo de educação. A gente mostra, forma, põe tudo. Mas às vezes os passos, quando a coisa escapa de nós, no sentido deles tomarem decisões, deles escolherem os próprios caminhos, os passos seguintes, o dispor, não corresponde, não equivale ao nosso pôr. As coisas tomam rumos que nos surpreendem. Isso vale não só para o exemplo dado da educação dos filhos, mas para muitos projetos iniciados em nossa vida, que a gente põe, planeja, organiza, ajeita, toma todo cuidado para que a coisa caminhe, e às vezes a gente é surpreendido com, né? A gente é surpreendido com um dispor em direção diferente, né? Contrária às vezes, em sentido também contrário do nosso pôr. Na segunda parábola contada por Jesus hoje, que é a parábola do grão de mostarda, tem um sinal interessante em relação a pôr e dispor. Porque Jesus diz assim, ó, observem bem a semente do grão de mostarda. A semente de mostarda, né, da hortaliça mostarda, é um grãozinho, como um grãozinho de areia da praia, fininho, pequenininho. Mas quando você lança na terra e ele vem e brota, se torna a maior de todas as hortaliças, embora seja a menor de todas as sementes. Ali está sugerido que o dispor de Deus sempre eleva ao corte do nosso pôr. Quando, às vezes, o dispor de Deus não equivale ao nosso pôr, o que está valendo aqui é que no nosso pôr a gente ainda quis pouco, desejou pouco, sonhou pouco, planejou, enxergou pouco, e ele tinha muito mais para a gente. Do ponto de vista do nosso Deus, no dispor dele, ele sempre eleva o corte, de modo que o dispor dele excede em muitas ocasiões do nosso pôr. Ao nosso pôr. É interessante, por exemplo, quando Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, ou diz, olho humano nenhum viu, ouvido ouviu, coração sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o dispor de Deus, ele em geral eleva, quando não coincide, quando não concorda, quando não realiza, eleva o nosso pôr. A palavra de hoje faz um grande convite a gente observar, observando isso, aceitar, acolher esse dispor divino. Às vezes, no primeiro momento,
uma vez que a gente planejou, uma vez que a gente pôs, uma vez que essas coisas nos surpreendem e às vezes nos assustam, e a gente tem muita dificuldade de entender que Deus dispõe apontando uma direção diferente daquela que a gente gostaria. Mas longo passo, assim, mais à frente, em geral a gente se dá conta que o dispor divino selou, fechou, concluiu melhor do que propriamente aquilo que seria a ideia inicial do meu pôr. O dispor divino sempre é para a gente mais amor. E há um convite na palavra de hoje, portanto, a gente ir além. Vou concluir aqui, deve ter uns 10 dormindo na minha conta, né? A missa da noite tem um dormitóriozinho, um cantinho do grilo, não sei o quê. Eu acho que já está dado o meu recado, certo? Vamos ficar de pé? Professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.